Fala galerinha, beleza? Quem fala aqui é o professor Felipe Knox de Química e hoje a gente vai para aqui um grande desafio começar aqui com você, para você que está estudando aí a parte mais temida da química, que faz parte da química geral, a nossa querida estequiometria, beleza? Peço que você guarde aí papel e caneta, lápis, o que você puder para anotar tudo e não esquecer, porque você sabe, você está lidando aqui com um assunto que depende das ferramentas matemáticas para você ter êxito. Então, papel e caneta, lápis ali, borracha, tudo ali para você ter uma revisão perfeita. A nossa revisão aqui vai começar com os seguintes aspectos. Vamos fazer um exemplo e depois vamos ver como é que o Enem e outras faculdades, universidades fazem e pedem esse tipo de conteúdo, tá bom? É importante também você ter base nas aulas que tivemos sobre assuntos como aspectos quantitativos, mol, massa, volume, entre outras coisas. E também vamos colocar também algumas questõezinhas que falam sobre gases, certo? Um assunto que foi antecedeu o assunto de estequiometria, certo? Lembre-se que a parte de estequiometria trabalha com unidade de medidas, não é isso? Trabalha com pesos que fazem parte de experimentos. E a gente precisa ter noção também sobre as regras de balanceamento que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto. Tranquilo? Então vamos lá, segue lá com a gente. Vamos começar aqui devagarzinho, tá bom? Exato. Então vamos lá. A nossa primeira questão, que não é uma questão, é um exemplo, certo? Ela fala aqui mais ou menos o seguinte: a balança mais precisa pode detectar uma variação de aproximadamente, ó, esse valor que ele colocou aqui para gente, certo? Vamos destacar aqui, ó. Ele colocou um valor de 10 elevado a menos 8 gramas. Então ele pergunta quantos átomos de ouro existem em uma amostra desse peso. Lembrando que ele deu a massa atômica do ouro aqui, o AU, que é igual a 197 gramas ou unidades de massa atômica, como você desejar. Bem, galera, então aqui a gente tem duas situações. Temos átomos e ele falou a palavrinha peso, tá? Peso está referente a quê? A massa, não é isso? Então, se ele quer saber quantos átomos, vamos pensar aqui que a gente vai trabalhar a massa, certo? A massa, ela vai estar diretamente proporcional para o número de átomos. Era isso que ele queria, ó, átomos. Tranquilo, Nox, eu entendi. Só que aí precisamos relembrar alguns fatores. Lembramos que um mol de qualquer produto, certo? Um mol, ele é o que vale a quê? Se eu tenho um mol em moléculas ou átomos, eu vou me recorrer à constante de Avogadro. Alguém lembra? A constante de Avogadro é que um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, íons ou tanto faz. Tá bom? Então, se eu sei disso aqui, eu tô de boa na lagoa, não é isso? Então, isso aqui vai ser a minha base, certo? Para eu poder trabalhar a proporção de mol. Então, lembrando que isso aqui, esse valorzinho aqui, é a nossa constante, não é isso? A nossa constante de Avogadro, tá bom? Nossa constante de Avogadro. Não se esqueça, beleza? Tranquilo, Nox, eu entendi agora. Bom, vamos trabalhar, né? Vamos pensar no seguinte. A massa, certo? A massa que ele deu foi a massa de ouro. Você anota lá 197 gramas é a massa, tá? E a proporção em átomos, que vai ser em mol, é a constante de Avogadro que a gente acabou de lembrar aqui, ó. Que é 6 vezes 10 elevado à 23ª em átomos, que é o que ele quer saber aqui. Ok, Nox, eu entendi. Então ele quer saber essa massa, ela foi recorrida a esse valor aqui, essa variação. Essa variação foi de 10 elevado a menos 8 em gramas. Isso aqui, se você não lembra, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 8 em gramas. Então agora eu vou querer saber isso aqui em quê? Em x em átomos. Beleza? Tranquilo? Então olha só, galera. Você sabe que as ferramentas matemáticas elas precisam de alguns macetes, algumas situações. Na química, como ele está falando de valores quantitativos, é muito bom você usar a malandragem ou a regra da aproximação para você poder chegar aos seus objetivos. Então aqui a gente vai fazer esse método aqui no seguinte. Tá vendo esse 197 aqui, ó? Esse 197 eu vou brincar com ele da seguinte maneira. Eu vou passar ele 197, eu vou passar ele para notação científica. Eu vou andar duas casas decimais. Então eu vou colocar ele assim, ó, 1,97
E aqui eu andei 2 casas, né? A vírgula andou aqui e aqui. Então, se ela andou aqui, eu vou colocar em notação científica, ela andou 2 casas, então eu vou considerar 2 aqui, ó, aqui no expoente, beleza? E eu também posso 1,97, acho que dá para me arredondar. Então, galera, eu vou arredondar isso aqui para 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a segundo. Isso aqui vai facilitar muito, olha só. Então, a malandragem aqui sendo trabalhada. Vamos lá, então eu entendi. Então, só lembrando que esse cara multiplica com esse, e esse vai multiplicar com esse, tá bom? O que você pode fazer aqui? Esse x, esse 197 que agora a gente achou 2, ele vem para baixo dividindo, confirma? Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 8 vezes 6 vezes 10 elevado, não é isso? A 23ª, que é a constante de Avogadro. E embaixo eu coloquei aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à segunda. Confirma? Então vamos lá, vamos aqui em cima, dá para matar, porque aqui é 1, né, na base, né? 1 vezes 6 é 6, certo? Então isso aqui vai ser 6. Multiplicação de potência de base 10, não esqueça, conserva a base, somos expoentes. Menos 8 mais 23, sinais diferentes, né? Então eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então aqui o maior é 23, isso aqui vai ser 23 menos 8, isso aqui vai dar 15, anota lá, ó, 15. Dividido pelo 2 que a gente colocou aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à segunda. Divisão de base 10 eu tenho agora, conserva a base, né? Vou passar para cá, ó. Então isso aqui vai ficar 6 dividido por 2 dá 3 vezes, ó, 15, subtrai, né? Divisão, subtrai. 15 menos 2, isso aqui é 13. Então, fechou. Isso aqui seria o quê? Em átomos, que é o que ele queria. Então, a gente teve 3 vezes 10, aqui, ó, elevado à 13ª em átomos. Está aqui a alternativa, está aqui a resposta. Tranquilo, guerreiro? Então, o primeiro exemplo, aqui do CESEP de Pernambuco. Um exemplozinho aí no qual a gente achou a quantidade de átomos a partir da massa de ouro. Tranquilo? Vamos pro segundinho? Bate teu print, deixa eu ver se tá tudo ok aqui nas minhas gravações. Beleza, tudo 100%, nenhuma queda. Vamos continuar. Segunda questão. Agora vem o Enem, né? Agora vamos ver aquilo que você vai batalhar aí no mês de novembro, aquilo que você vai trabalhar, tranquilo? Então, essa segunda questãozinha aqui, que já é uma questão do Enem, né? Que a gente está pegando como exemplo na nossa revisão aqui estequiométrica, diz o seguinte: o titânio é encontrado na natureza em minerais dos quais o rutilo, que é essa fórmula aqui, TiO2, dióxido de titânio, né? Está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para a obtenção do titânio metálico, o rutilo é submetido a 2 operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetacloreto de titânio conforme a equação. Então vamos lá, vamos interpretar isso aqui, galera. É muito importante eu interpretar o que ele está falando. Então, esse rutilo que está bem aqui, ó, ele recebeu a cloração. Por quê? O que foi? Ele foi somado com 2 átomos de gás cloro. Então ele produziu esse sal aqui, que é o tetracloreto de titânio. Está demarcado aí para você. Tranquilo? A segunda operação consiste na redução do tetacloreto. Olha o que ele falou aqui, ó. Na redução do tetracloreto de titânio, certo? Utilizando magnésio metálico. Então aqui, ó, ele reduziu, né? Então aqui ele teve um sal e ele produziu aqui. Esse objetivo foi ele achar o titânio bem aqui, ó. Tá vendo o titânio? Esse foi o objetivo dele, achar o titânio no produto, titânio metálico. Então ele reduziu, né? Ou seja, ocorreu um processo aqui, de um processo faz parte da oxidorredução, né? Tranquilo, Nox, eu entendi. Então aqui ele me deu as massas do cloro, massa molar do cloro, e do titânio, 48, tá? Aqui, ó, do titânio, ele deu 48, e do cloro, 35. Aqui, ó. Tranquilo, Nox, beleza. Ele quer saber qual a massa, ó, qual a massa de gás cloro necessária para produzir 480 kg de titânio metálico. Então, quem são os caras que vão participar aqui, ó? Os 2 mols de cloro e o titânio bem aqui que a gente achou, tranquilo? Nox, eu entendi essa parada aí. O que eu vou fazer? Você vai colocar assim, ó. Primeiro você vai pegar aqui que esse cloro, que é o 2 cloros, você tem 2 mols aqui nele de cloro. Então, Cl2, você vai manter dessa posição aqui, tá? Você vai igualar isso para cá, tranquilo? E o outro cara que ele quer participar é o titânio. Então, o titânio, ele tem 1 mol só aqui, ó. Ele tem 1 mol, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de titânio, que é o Ti, ó. Beleza?
Então eu já achei aqui as duas situações. O que eu vou fazer agora? Agora você vai trabalhar. Esses 2 mols eles vão ser multiplicados, né? Então vamos lá. A massa do cloro é 35,5, só que ele tem 2, dá pra gente fazer direto. 35,5 vezes 2, galera, anota isso aqui, vai dar 71, tá bom? 71, beleza? E isso aqui vai ser o seguinte, esse 1 mol de titânio é a massa do titânio, que é de 48 gramas, tá? Você pode colocar aqui, ó, 48 gramas, tranquilo? E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber 480 quilogramas do titânio, ó, 480 quilogramas do titânio, beleza? Quilogramas. Só que aí é o seguinte, você me pergunta, professor, eu preciso transformar isso aqui para quilograma, já que esses aqui de cima estão em grama? Não, você não precisa transformar, porque isso aqui que a gente quer achar, se você olhar as alternativas, todas as alternativas estão em quilograma. Então essa proporção aqui, ela está em quilograma. Então eu não preciso transformar, eu posso fazer direto essa parada aí. Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Esse x vai multiplicar com 48, né? Então vai ficar assim, ó. Tá multiplicando, vem para baixo o quê? Dividindo. Então esse 48 vai ficar aqui, ó, dividindo. E aí eu vou pegar e multiplicar todo mundo aqui, ó. Eu vou botar 2 vezes 71 vezes 480. Galera, se você chegou até aqui, é muito fácil. Primeiro você vai simplificar 480 com 48, que vai dar 10. 2 vezes 71 dá 142. E 142 vezes 10, logicamente, moçada, que você vai ter aqui nessa brincadeira, 1420, anota lá, quilogramas. Olha, já chegamos aí à alternativa 1420 quilogramas, certo? Que está aqui na alternativa letra E, de estequiometria com NOx, é tranquilidade. Certo, moçada? Olha só que questão bacana, questão interessante, questão bem raiz nos termos de massa, que envolvia a massa aqui, beleza? Então, bate teu print aí, tranquilo? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui com a nossa transmissão, tudo beleza, tudo tranquilo, 100%, bacana. E aí, vamos para a próxima. Vou pegar mais um exemplo aqui para gente. Próxima questão da UFPI, Universidade Federal do Piauí, fala o seguinte: a ureia, como ele fala aqui, produto de grande aplicação na agricultura, tem a seguinte fórmula. Olha a fórmula dela aqui da ureia, tranquilo? Ó, uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio e 2 moléculas de NH2, que é a amônia NH3, não é isso? Então ele pergunta aqui, a massa de nitrogênio em um saco de 60 quilogramas, olha aí, moçada, 60 quilogramas desse material é quanto? Então ele deu as massas atômicas aqui que a gente vai precisar. Aí eu vou te pedir para te fazer um negocinho aí, ó. Eu vou pedir para você achar essa fórmula. Anote lá, ó. A fórmula da ureia é essa aqui, CH4, beleza? E aí eu tenho, ó, N2, 2 átomos de nitrogênio, e um átomo só de oxigênio. Então essa aqui é a fórmula molecular, beleza? Vamos achar a massa molecular da ureia. Alguém lembra aí como é que acha? Vamos lá. Vamos pegar primeiro o carbono. Você só tem um carbono aqui, né? Então você vai colocar 12, tá? O hidrogênio, você vai colocar aqui, ó, ele tem 4 hidrogênios. 4 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, isso aqui é 4, beleza? O nitrogênio, você tem 2 átomos de nitrogênio. A massa atômica do nitrogênio é 7. 7 vezes 2 vai dar o quê, galera? 14. Anota lá, guerreiro. E por último, do oxigênio, você tem aqui um átomo de oxigênio e a sua massa é 16, beleza? Se você somar tudo isso aqui, você vai encontrar exatamente a massa da ureia, que é de 60 gramas por mol. Show de bola, Nox! Eu já tenho a massa molar, deixa eu botar em destaque aqui para você, beleza? Achamos aí a massa molar da ureia. Tranquilo, eu me entendi. E agora, Nox, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, ele quer saber a massa do nitrogênio, não é isso? A massa do nitrogênio. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar 2 carinhas que estão participando. Eu vou pegar o nitrogênio, certo? A massa do nitrogênio, que é 2, pelo N2, né? E aí, ele vai reagir com a ureia, né? Que é a fórmula atômica da ureia que a gente achou aqui, né? CH4, N2, ó. Beleza? Show de bola, Nox. E agora? Vamos pensar aqui comigo o seguinte. Bom, vamos pensar aqui comigo o seguinte. A massa do N2 que a gente achou aqui, ó,
ela é 14, certo? 14. Ou melhor, perdão, que aqui eu errei, tá? Corrige aí, ó. Aqui é 14 a massa atômica, então você vai multiplicar por 2, aqui é 28. Ah, agora, né? Já ia dando besteira aqui. Beleza, então aqui, ó, a massa atômica dele é 28 gramas por mol. Isso aqui vai estar onde, ó? Na massa da ureia, que a gente achou que é 60 gramas, beleza? E aí, de novo, eu tenho aqui, ó, ele deu 60 quilos, a massa do nitrogênio, em um saco de 60 quilos desse material. Esses 60 quilogramas, ele é aqui na ureia, tá? Aqui é grama, aqui também é grama. Isso aqui vai ser X, olha que bacana. Tranquilo? E aí, moçada, aqui eu tenho o seguinte, aqui eu tenho a seguinte situação. Você não precisa transformar, não precisa. Então, se você chegou aqui, você chegou na resposta, porque tu pode simplificar esse com esse, 60 com 60, e ele quer o resultado em quilogramas, lógico, só sobrou 28, então a alternativa correta aqui vai ser 28 quilogramas, diretão, ó. Você achou o resultado. Nox, é fácil assim? É super fácil. Por quê? Porque o seu objetivo era encontrar a massa, chegar nessa situação aqui. Você chegou, você acabou a questão. Isso aí é uma questão de vestibular, é tradicional. Você pode dizer assim, ah, é fácil. É fácil para quem está estudando, é fácil para quem está entendendo o que é massa, o que é volume. Mas para quem não está entendendo, não está estudando, isso aqui vai ser impossível de você achar. Isso aqui o cara vai ler grego, né? Show de bola, Nox. Eu entendi. Bacana. E você entendeu? Se você entendeu, tá tudo gente boa, tá tudo tranquilo. Show de bola. Olha só. A gente tem uma próxima aqui do Enem, tá? Mas eu vou passar para outra aqui para a gente fechar o nosso pacote. Vamos fazer da Cesupa, vestibular aqui de Belém do Pará, tá bom? Vamos fazer aqui uma questãozinha do Cesupa, que diz mais ou menos aqui o seguinte, ó. Balões meteorológicos são utilizados para coletar dados de pressão, temperatura, umidade, direção, velocidade dos ventos. Para estudo da atmosfera, considere que para acender um desses balões foi cheio com 1,6 vezes 10 a oitava litros de gás hélio. No solo, onde a pressão é de 740 mmHg, que é milímetros de mercúrio, e a temperatura é de 25 graus Celsius, ok? Assim, a massa de hélio expressa em gramas contida no balão será de aproximadamente quanto? Olha, questão bacana, né? Questão boa. Olha só, galera, se você viu esse simbologia aqui R, você está pensando na constante geral dos gases, se ele te deu o ATM, tá? Então aqui, para trabalhar isso aqui, a gente tem que lembrar da equação desse carinha aqui, ó. A equação de Clapeyron. Clapeyron. Nox, o que é o Clapeyron? Ele vai te dar essa fórmula. Pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante geral dos gases, que é essa aqui, ó, esse valor que ele te deu bem aqui, vezes a temperatura, o T aqui, que é em Kelvin. Show, Nox. Lembrei da fórmula aí, ó. Bom? Só que aqui nem tudo são rosas, tá bom? Por quê, galera? Porque aqui você vai precisar de algumas situações para lembrar dessa fórmula. A primeira situação é referente à pressão, tá? Na pressão aqui, ó, a pressão, tá? A gente sabe que na pressão, um atmosférico, que é 1 atm, equivale a 760 mmHg, como ele falou bem aqui, ó, ele deu essa referência. Só que aqui nesse solo, ele deu 740 mmHg. Moral da história, você vai ter que, para achar essa galerinha aqui, você vai achar isso aí, ó, vai ficar assim, ó. 740 dividido para 760. Vai ser uma continha meio chata aqui, né? Então você corta 0 com 0. Isso aqui vai dar um valor aproximado, galera, de 0,97 ATM, tá bom? Coloque lá, ATM, ok? Só que eu vou fazer o seguinte, você vai considerar aqui, ó, apenas para motivos de cálculo, 0,9 ATM, para facilitar a nossa vida. Tranquilo? Essa foi a primeira etapa. A próxima etapa que eu tenho a trabalhar com vocês é sobre a temperatura. Ó, a temperatura. Porque nessa temperatura aqui, ó, a gente vai precisar transformar que ele deu em Celsius, certo? Só que a temperatura ela tem que ser na unidade Kelvin, tá? Ela tem que ser na unidade Kelvin. Então você vai lembrar disso aqui, ó. Você vai lembrar dessa fórmula aqui. Para a gente transformar para Kelvin, a gente vai pegar essa temperatura aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius
mais 273. Quem lembra dessa fórmula aí, ó? 273. Por que 273, Nox? Porque 0 grau Celsius nosso equivale a 273 Kelvin. Bacana, eu entendi, Nox. E agora? Agora você vai transformar, você só vai somar a temperatura, que é 25, mais 73. Isso vai dar exatamente 298, confirma? Isso aí vai dar exatamente 298. Então, essa temperatura em Kelvin é 298 Kelvin. Certo? Transformado, bacaninha, show de bola. Agora vamos passar isso aqui, ó. Transformar essa fórmula aqui. Aqui vai ficar mais ou menos o seguinte, vamos substituir isso aqui para cá. A pressão que a gente achou é 0,9. 0,9 vezes o volume que ele te deu aqui, ó, que é de 1,6 vezes 10 a oitava. Beleza? Isso aqui é igual ao seguinte. Agora, ó, ele deu a massa em mol bem aqui, ó. A massa que ele deu do hélio é 4. Você vai fazer o seguinte, ó. A relação de mol do Nzinho é a massa em gramas dividido pela massa molar. Quem lembra, certo? Só que nesse caso aqui, a gente vai considerar assim, a gente não sabe quanto é essa massa, o que ele quer é a massa, assim a massa do hélio. Você vai colocar assim, ó, M, que é a massazinha, dividido por 4, que é a massa molar. Vezes a constante geral dos gases, que é esse valor aqui, 0,082, 0,082, vezes a temperatura que a gente transformou aqui, que é 298. Olha que contão aí maluco, certo? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer aqui o seguinte, você vai isolar esse M à quarta, tá? E agora você vai pensar no seguinte, o que a gente vai fazer? A melhor forma da gente pensar é passar esse 0,9 para a potência de base 10, certo? Então, isso aqui vai ficar mais ou menos assim, moçada. Ó, deixa eu isolar para cá. Deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Eu vou pegar esse 0,9 e vou passar para a potência de base 10. 9 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque tem um zero, né? Vezes 1,6 vezes 10 à oitava é igual a m à quarta vezes 0,82 vezes 298. Isso aí dá, deixa eu logo te falar quanto é que essa parada vai dar, que eu já fiz até essa continha aqui, ó, certo? Isso aqui vai ser 24, certo? Isso aqui vai dar selado 24. Beleza? 24. Ok, Nox, eu entendi. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui o seguinte, ó. M, isso aqui é aproximado, tá? Esse 24. Aqui eu vou pegar, ó, 9 vezes 1,6, isso vai dar o quê? 14. 14 vezes. Multiplicação de potência de base 10, conserva a base, somos expoentes. Só que aqui é negativo, né? Então isso aqui vai ficar 10 a 7. Dividido, certo? Dividido por, aqui ó, aqui é M4, tá? M4. E aqui vai ficar o quê? 24. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui para achar essa massa? Isso aqui vai ficar mais ou menos de valores aproximados, tá? 4 vezes 10. Peraí. 14, aliás, 14 vezes 10, perdão. 14 vezes 10 elevado à sétima, certo? Elevado aqui à sétima. Dividido para 24. Vamos simplificar aqui essa paradinha. 4 por 24 dá 6, beleza? Vai dar 6. Então, 14 dividido por 6, esse valor é aproximado, tá, galera? Esse valor aproximado aí, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aí 4. Isso aqui a gente vai ter aproximado aqui um valor de 2,5, certo? Vezes 10, aqui ó, a sétima, né? Que ele ficou aqui ó, 2,5 vezes 10 a sétima. Esse valor aqui, a sétima, ele é um valor aproximado, tá? Então, o mais próximo disso está aqui na alternativa letra B. Tranquilo? Um cálculo pesado, porque a Cesupa pega pesado nos seus cálculos. Então é isso aí, galera. Essa aqui foi a nossa revisão. Deixa aí a tua curtida. É nóis e valeu, moçada!